Olá, alunos do terceiro ano, como estão? Espero que todos muito bem. Eu sou a professora Sueli, hoje nós vamos estudar a aula número 77 da disciplina de Matemática. Sempre com o seu material em mãos, caderno, lápis e borracha, para você fazer as anotações, ok? Hoje então a gente vai ver um pouquinho, aprender um pouco a mais sobre a matemática no nosso cotidiano. A gente sempre fala, né? A gente utiliza a adição, a subtração e tudo mais, as operações no nosso cotidiano, as formas geométricas e tudo mais. Então, hoje a gente vai falar bem especificamente sobre esse assunto, sobre a matemática no nosso cotidiano. Os objetivos: reconhecer a importância da matemática na realização das atividades do cotidiano e identificar diferentes situações em que a matemática está presente. A gente vai ver que até em situações que a gente nem imaginava, ela está presente. Então vamos lá. A matemática no nosso cotidiano. Em muitas atividades do nosso cotidiano existe matemática, mas muitas vezes não percebemos. A matemática está presente em muitas atividades, em atividades simples e também em atividades mais complexas, mais difíceis. O estudo e os avanços da matemática são muito importantes para que tenhamos ainda mais informações e tecnologia para usarmos em nosso cotidiano. Então, a tecnologia, as nossas aulas, o celular, a internet, a TV, a geladeira, a máquina de lavar roupa, tudo isso precisa de tecnologia. E quando a gente fala em tecnologia, a matemática está presente, ok? Então, ela sempre vai estar presente quando forem, quando nós estivermos falando em algo sobre tecnologia, você pode ter certeza que precisou de muita matemática para que aquilo acontecesse. Você consegue identificar, então, aonde há matemática no nosso cotidiano? Então, vamos ver algumas situações em que ela está presente. Vamos lá. No calendário. No calendário encontramos as divisões dos dias, das semanas e dos anos. Também encontramos informações sobre em qual estação do ano estamos e qual é o tipo de lua que teremos no céu. Então, a matemática, ela foi muito importante para que os cientistas, os estudiosos entendessem a rotação da Terra, os movimentos da Terra. Porque a gente aprendeu lá em ciências que os movimentos da Terra é que determinam os dias, quantos dias nós temos no ano, quanto tempo dura o ano, certo? Quanto tempo dura um dia, 24 horas e tudo mais. São esses movimentos. Então, pensa, entender como tudo isso funcionava há muitos e muitos anos atrás, certo? Então, foi preciso muito estudo, muita observação e muita matemática para que se entendesse. Então, hoje em dia, quando a gente olha assim o calendário, pensar, é só o calendário. Mas imagina quanto estudo, quanto tempo levou para que as pessoas entendessem como que funcionava o universo, para aí a gente saber a duração dos dias, quanto tempo tem um ano, por exemplo, E para que tudo isso então fosse colocado no calendário que nós conhecemos. As unidades de medida, nós já estudamos algumas delas. Então existem diferentes unidades de medidas. O tempo, então no tempo nós temos as horas, os minutos e os segundos. Capacidade, que é o litro e o mililitro, então quanto cabe, quanto é capaz de suportar aquele recipiente, aquele objeto. Massa, que então é o quilo e o quilograma, que então quanto pesa. A temperatura, a velocidade, entre outros. Então, as unidades de tempo, de capacidade, de massa, a gente até já estudou nas nossas aulas. Na medicina, a matemática auxilia no desenvolvimento de novas tecnologias para fazer exames e cirurgias, nos estudos sobre o corpo humano e na elaboração de remédios. Então, aqui a prof até colocou, os exames de sangue têm o resultado mostrado em números. Então, quando é desenvolvida uma nova forma de cirurgia, uma nova máquina para realizar exames, tudo isso precisa da matemática. Para o médico saber qual é a dose certa do medicamento, quantas gotas você deve tomar, quantas gotas uma pessoa mais velha deve tomar.
Então, tudo isso precisa de matemática. Na alimentação, como assim? Nas embalagens de alimentos, nós podemos encontrar informações importantes sobre eles. Essas informações estão presentes na tabela nutricional. Então, sempre nas embalagens dos alimentos, a gente vai encontrar essa tabelinha aqui. Essa tabelinha se chama informação nutricional ou tabela nutricional. Então, lá nós temos o que tem, né? Tem açúcar, tem carboidrato, tem gordura, tem proteína e quanto tem deles naquele alimento, em uma porção, por exemplo, ali está 200 ml, ou às vezes vai estar lá em uma xícara, em uma colher de tal alimento tem tanto de açúcar, tanto de gordura, enfim. Então, essa tabela só consegue ser elaborada por causa da matemática, que vai ajudar, né, os nutricionistas a fazer esses cálculos, né, diferenciar essas quantidades, que aí a gente consegue, né, ter acesso lá nas embalagens dos alimentos. Nas estatísticas. A estatística é uma área da matemática que coleta informações e revela uma tendência sobre algo. Então, como que algo vai acontecer, né? Uma tendência, né, que está caminhando para que aconteça de determinada forma. Então, um exemplo muito comum de estatística, que a gente está, não vou dizer sempre, né, porque não acontece todos os anos, mas quando tem, são as pesquisas eleitorais. Então, em época de eleição, é muito comum a gente ver no jornal, escutar na rádio, ver na internet, na televisão, as pesquisas eleitorais. Então, eles vão, né, perguntar para as pessoas em quem eles pretendem votar para a eleição. E aí, com essas pesquisas, a gente tem uma tendência de quem irá ganhar, né? Então, ali as pessoas já vão dizendo em quem vão votar e a gente já tem uma ideia de quem está em primeiro lugar, quem vai ganhar, quem não está tão bem, quem vai ter mais votos, ok? Na economia doméstica, então, economia doméstica é a economia da nossa casa. Quando vamos às compras, a matemática está muito presente, não é mesmo? Então, nós fazemos pesquisa de preço para saber qual lugar o valor é menor, quanto podemos gastar, quanto precisamos economizar, quanto devemos receber de troco, certo? Então, eu saio para ir às compras com uma determinada quantidade de dinheiro, certo? Então, eu tenho que já ir calculando os produtos se eu vou poder comprar aqueles produtos com o dinheiro que eu tenho, certo? Ou quanto eu vou receber de troco, quando o caixa fala quanto deu, quanto que eu tenho que receber de troco então, ou meu dinheiro é suficiente, vai sobrar, vai faltar, certo? Preciso economizar, vou ver qual produto é mais barato, então qual tem o preço menor, certo? Qual tem mais produto, às vezes é o mesmo preço, mas esse tem 1 quilo, esse tem 1,5 kg, então o de 1,5 kg vale mais a pena. São essas pequenos cálculos que a gente faz quando vai às compras, quando está em casa também, né? Quanto tempo eu posso ficar no chuveiro. Além da economia de água, é economia de dinheiro. Vou pagar menos na conta de luz, na conta de água e assim por diante. Então, na economia doméstica, a gente consegue presenciar bem o uso da matemática, certo? Ali na hora de pagar as contas, né? O pai e a mãe tá vendo quanto que vai sair, quanto que vão gastar esse mês, quanto que precisa economizar, enfim. Essa é a economia doméstica que utiliza muita matemática. Na indústria, a indústria utiliza matemática para desenvolver e melhorar os seus produtos. E até mesmo na escolha da forma geométrica e no tamanho das suas embalagens. Então, na indústria, né, nós temos as máquinas que são desenvolvidas utilizando a matemática. Precisa saber, né, quanto tempo vai demorar para um produto ficar pronto, qual o tamanho do parafuso que eu vou usar, como vai ser a embalagem, de que tamanho que tem que ser e assim por diante. Então, também é o uso da matemática. E no esporte? A gente usa matemática no esporte. Como sabemos quem ganhou uma competição? Quem fez mais pontos. Então, quem mais fez mais pontos? Quem foi mais rápido, né? Dependendo do esporte. Por exemplo, no basquete, quem fizer mais pontos. No ciclismo, na corrida, é quem for mais rápido. No futebol, quem fizer mais pontos. Então, aí
Vai depender de cada esporte, né? Se é quem for mais rápido, quanto tempo foi mais rápido, né? Lá na corrida, ou quantos pontos fez a mais, ou empatou o jogo. Então, a matemática também é bem importante. Qual o tamanho vai ser a quadra? Quantos quilômetros vai ser de corrida ou de ciclismo? Quanto tempo dura o jogo, né? A partida de futebol, dividido, né? Em 2 tempos. Então, tudo isso a gente está usando a matemática. Nas aeronaves, os aviões só funcionam por causa da matemática. São necessários muitos cálculos para que eles possam funcionar. E depois de prontos, os pilotos precisam saber diversas informações sobre a velocidade, a altitude, para que eles possam pilotar com segurança. Então, a matemática é importante quando eles vão construir os aviões, mas também os pilotos precisam saber, né? Velocidade do vento, a distância, a quantidade de combustível, se precisa mais, se é suficiente, o vento, né? Qual é a velocidade do vento, enfim. Muitos fatores precisam ser observados para que tudo aconteça com segurança. E no universo? Os conhecimentos sobre o universo são conhecidos através da matemática, como a distância entre os planetas, gravidade, o tempo de viagem, né? A gente estudou lá em ciências sobre o sistema solar, quantas luas tem determinado planeta, quanto tempo fica de distância um planeta do outro, quanto tempo dura um ano naquele planeta. Então, tudo isso precisou da matemática para que fosse calculado. Filmes 3D, olha só. Os filmes 3D utilizam programas de computação que precisam da matemática para eles funcionarem. Por isso, os filmes 3D conseguem reproduzir imagens realistas e cheias de efeitos especiais. Então, nos filmes comuns também, mas nos filmes 3D a matemática é bem presente para que essa tecnologia funcione, certo? São necessários muitos cálculos para que então a gente consiga, né, assistir esses filmes com mais realidade, né? Filmes realistas. Na arte, matemática na arte, prof. Sim, a arte utiliza a matemática para a produção de esculturas, né? O tamanho, as proporções, né? Que tamanho que eu tenho que fazer a mão dessa escultura, por exemplo, para que fique com harmonia, certo? Na pintura de quadros, na composição de músicas. Então, tudo isso também nós vamos utilizar a matemática. Muito bem, então nós aprendemos em nossa aula algumas das situações em que a matemática está presente. Por que algumas? Porque ela está presente em muitas situações, em muitas outras situações. E você conhece mais alguma? Você lembra aí qual outra situação a gente pode usar a matemática? A gente utiliza a matemática? Então pensa aí, se você estiver com seus colegas, compartilhe com eles aonde que você acha ou que você tem certeza que você utiliza a matemática nessa situação também. Se não, se você estiver sozinho, anota aí no seu caderno para você poder compartilhar. Muito bem, espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre o uso da matemática no nosso dia a dia em situações, como a prof falou, até que a gente nem imaginava, como na arte, por exemplo, que a matemática está presente. Depois, então, se vocês não lembraram de nenhum outro uso da matemática, façam uma pesquisa. Pesquisem com seus colegas, pesquisem com a sua família, onde mais a gente utiliza a matemática no nosso cotidiano, ok? E depois, não se esqueçam de realizar a nossa atividade sobre a aula de hoje, com bastante capricho e bastante atenção, ok? Vejo vocês, então, na nossa próxima aula e até mais!